Atos, capítulo 16, verso 27 e 28, que eu vou ler e nós vamos orar. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém, igreja? Você pode repetir comigo o finalzinho desse versículo? Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Amém? Queridos, vamos orar? Feche os teus olhos. Bendito e amado Deus, em nome de Jesus, é debaixo da autoridade da Tua palavra que nós nos encontramos agora, pedindo ao Senhor que nos conduza, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, de forma especial, de uma maneira que possamos todos compreender a Tua vontade e o Teu querer a respeito deste assunto que o Senhor tem falado com esta igreja. Em nome de Jesus, se alguém entrou aqui, Senhor, carente, necessitado de um milagre, necessitado de uma palavra, de uma resposta do Senhor, então que esta pessoa possa receber nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode assentar-se em nome de Jesus. Agradeço ao Jetson, o pessoal aí do louvor, o grupo de louvor que ministrou também. Glória a Deus. Amém. Irmãos queridos, eu não sei quantos aqui nesta semana refletiram pelo menos um pouquinho sobre o que começamos domingo passado. Queridos, o tema, ele mexe conosco. O tema, na verdade, é um tabu. É muito difícil falar sobre este assunto. Nos púlpitos das igrejas, em especial, ainda permanece sendo um tabu. Falar sobre depressão, falar sobre perdão, auto-perdão, falar sobre suicídio, são temas que geralmente trazem algum desconforto, especialmente o tema suicídio. Queridos, quando se fala de depressão, tem uma parte da igreja, da ala da igreja, que até acredita que depressão não é para crente, que depressão não é para aquele que conhece a Jesus. E domingo passado nós pudemos dar uma passada e uma palavra a respeito disso. Não se engane, querido. Depressão não é para gente fraca. Depressão, pelo contrário, é para gente ativa, para gente em movimento, para gente efetiva, para gente que tem uma vida normal, vamos dizer desta forma. A depressão, ela não tem o endereço de fracos, ela tem o endereço do ser humano. Ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer fase, e a depressão, ela é multicausal. Ela não vem de uma fonte só, ela pode vir de vários lugares, de várias situações. Ela pode vir de um de repente que acontece e a sua vida muda, a sua vida vira de ponta cabeça. A depressão pode ser fruto também de um desequilíbrio no cérebro. E aí o tratamento precisa ser com a medicina, precisa ser com remédios. E tem crente que acha que é quase pecado ir lá no médico. Irmãos, para com isso. Louvado seja o Senhor pela medicina, porque Deus usa a mão de médicos, Deus usa a mão de especialistas para indicar e para dar a direção correta do tipo de tratamento que será necessário. É que tem crente que acha que é quase pecado, porque Deus tem que me curar, é verdade, mas Deus pode usar o médico, Deus pode usar o remédio para curar você. Agora, quando a depressão ela é fruto de algumas fontes, de uma mudança brusca na vida, de frustrações, de falta de perdão, de culpa, fontes como estas, então é necessário que tratemos a situação com toda clareza, porque a pessoa se isola, ela não gosta de falar do assunto. Nós falamos sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada domingo passado, deixando para que nós pudéssemos chegar nesse ponto que estamos hoje. Paulo, o apóstolo, teve uma experiência de alguém que ia se suicidar na sua frente. E quando essa pessoa foi se suicidar, o carcereiro, Paulo deu um brado dizendo: não te faças mal nenhum,
porque nós estamos aqui. E nós começamos a pensar um pouco a respeito desta situação de Paulo. Irmãos, às vezes tudo que alguém precisa, escute, tudo que alguém precisa, num pico alto da sua depressão, num momento drástico da sua vida, às vezes tudo que precisamos, irmã Elza, é de alguém que diga: eu estou aqui, do seu lado. O dinheiro pode não resolver muitas vezes situações como estas. Morar em mansões não resolve situações como estas. Eu dizia semana passada que quando dá um blackout da energia, quando ficamos na escuridão na casa, né? Já aconteceu isso com vocês. E comigo também já aconteceu. Acaba a energia, dá um raio, acaba a energia, tudo fica escuro. A primeira coisa que fazemos é dar um grito, especialmente para quem tem criança pequena. A gente dá um grito dizendo assim: papai está aqui, mamãe está aqui. Para que no meio daquelas escuridão eles saibam que tem alguém ali. Quem está em depressão, quem está vivendo um tempo como esse, que não é luxo para ninguém. E ouve tantos julgamentos, e ouve tantas palavras contrárias, dizendo: esse aí está fazendo docinho, esse aí é sem vergonhice, esse aí está fazendo corpo mole. Quantas coisas a pessoa tem que ouvir. Às vezes a depressão ela veio de um tempo difícil na área financeira, alguém que tinha a segurança. Querido, sabe que a família ela se apoia bastante na segurança, especialmente os homens que têm a responsabilidade de não deixar faltar para o seu lar a provisão. E de repente na sua vida tudo vira, o desemprego chega, os negócios não acontecem mais, a crise bate na porta. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E de repente, meu querido, você é abalado por aquele sentimento de: como provedor, agora o que eu vou fazer? E de repente agora você vai ter que enfrentar credores, e você vai ter que enfrentar pessoas dizendo: a responsabilidade foi sua. E administrar tudo isso, amados, é uma verdadeira avalanche nos sentimentos. Muitos conseguem passar por isso, adoecer, mas passam. Mas muitos, queridos, não têm a estrutura, porque cada um de nós somos diferentes. Não tem estrutura. E tudo que alguém precisa às vezes é ouvir outro dizendo: nós estamos aqui, não te faças mal. Não te faças mal. Amados, eu quero tocar num assunto que é delicado: suicídio. É delicado porque às vezes nós temos famílias que tiveram parentes ou pessoas que tiraram a sua vida. Na minha família isso nunca aconteceu. Eu dou graças a Deus por isso. Mas não somos imunes. Isso pode acontecer um dia. Que Deus nos livre. Se na família de alguém que me escuta aqui nessa noite, saiba, aconteceu. Eu não quero ser insensível à sua dor. Eu não quero ser insensível a este acontecimento. Infelizmente nós convivemos com isso. E cada dia que passa o número de suicidas aumenta. E não apenas o número de suicidas, como aqueles que tentam se suicidar. Porque existem aqueles que se suicidam e conseguem tirar a sua vida, mas existe um número muito maior ainda daqueles que tentam tirar a sua vida e pensam nisto regularmente. E nós vamos falar um pouco da perspectiva de Deus e da Bíblia a respeito do suicídio. Eu não vim aqui mandar ninguém para o céu e ninguém para o inferno. Eu quero que haja aqui no final dessa mensagem, que eu espero ser breve, mas eu gostaria de completar aquilo que propus no domingo passado e hoje. Quero fechar esse ciclo. E quero dizer que esta igreja está disponível para que este púlpito e para que as nossas vidas possam ser resposta de Deus para aqueles que estão vivendo na depressão, no vale da depressão, naqueles que estão vivendo um tempo do adoecimento pela falta de perdão. Alguém me procurou e disse: pastor, eu não consigo me perdoar. E eu convivo com depressão há mais de 30 anos. Porque fiz isso, aquilo e isso. Todos os dias eu amanheço com isso na minha mente.
Nós precisamos fazer essas pessoas falarem. Nós precisamos fazer com que essas pessoas coloquem para fora esse pus da alma infeccionada. Só assim haverá cura. Só assim haverá libertação. E só assim você conseguirá se curar da sua depressão. Ouça aqui uma coisa que eu quero ministrar na tua vida em nome de Jesus. Que se destapem os teus ouvidos espirituais agora, em nome de Jesus. Ouça isso agora. O sangue de Jesus te perdoa de todos os teus pecados. O sangue derramado na cruz te alcança nessa noite. Não importa o que você tenha feito no passado. Se o Senhor encontrar arrependimento no teu coração hoje, saia daqui liberto da tua culpa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Esta igreja está aqui. Este povo está aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Igreja querida, a palavra de Deus, nós vamos discorrer sobre ela. Que é que pode levar uma pessoa a tirar a sua própria vida? Existem muitos motivos. Tem algo técnico aqui que eu preciso ler para você. Algumas pesquisas dizem que há inúmeros motivos para alguém tirar a sua própria vida. Motivos pessoais, porque o indivíduo que o comete, na maioria dos casos, desistiu de viver, demonstrando-se inapto a enfrentar situações cotidianas. É uma decisão pessoal. Em algum momento aquele indivíduo decidiu tirar a sua vida, e isso ele o fez a partir da sua decisão. Segundo, é uma decisão que afeta o social, porque o seu ato provoca repugnância na sociedade, em especial das pessoas que o cercam, deixando marcas indeléveis em face da sensação de impotência, bem como expõe as chagas da derrota da família, dos amigos, do grupo de convívio, incapazes de dar as condições para que aquela pessoa amada pudesse ter continuado a lutar. É uma sensação horrível, irmão, quando você conhecia aquela pessoa que tirou a vida. Fica uma sensação do tipo: eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia ter ajudado mais, eu podia ter pregado a palavra para ele, para ela. Segundo uma pesquisa, o suicídio sempre afeta todos. Mas existem 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta decorre do enfraquecimento do controle social com favorecimento do individualismo mórbido que tendesse ao suicídio. Ou seja, alguma expectativa não alcançada, alguma frustração na vida faz com que essa pessoa tire a sua vida. Suicídio altruísta, contrapondo o anterior, é aquele que é cometido por uma causa nobre em favor de outras pessoas, ou em prol da comunidade. Por exemplo, eu não quero mais fazer ninguém sofrer. Ninguém merece sofrer com a minha depressão. Ninguém merece sofrer com a minha lamúria. Ninguém merece sofrer com o meu tipo de vida. Então eu vou aliviar o fardo para todo mundo. Eu vou tirar minha vida. Como se isso realmente fosse a solução. O suicídio anômico decorre de conflitos sociais internos, como a imigração, desorganização social, dificuldade econômica, que frustrariam as aspirações do indivíduo. Queridos, você sabia que o suicídio é um processo? A queima-roupa, alguém já me perguntou: pastor, quem se suicida vai para o inferno? Você precisa guardar essa mensagem para você entender. O que me preocupa mais do que o ato em si do suicídio, o que mais me preocupa é o que levou essa pessoa ao suicídio. O processo, o caminho, os dias, o primeiro dia em que aquela pessoa pensou: acho que a solução é tirar a minha vida. Acho que vai ser a solução dos meus problemas. Será que a incredulidade entrou aí? A falta de esperança entrou aí? O vazio de Deus entrou aí? Todo esse processo que levou alguém até cometer o ato em si, antes começou, alguma coisa aconteceu antes. E aí que me preocupa, irmã Irene. O ato antes
ato cometido, aquilo que levou. O suicídio passa por esse processo. Ideias suicidas são o grau inicial. Alguém começa a ter a ideia: eu não quero sofrer tantos assim mais. Uma solução: tirar a minha vida. Será que alguém vai perceber isso? Contei semana passada a respeito de alguém, de um pai que convidou a sua filhinha para comemorar o aniversário, e ali comemorando o aniversário, ninguém sabia, nós estávamos do lado da mesa dele, e ninguém sabia que seria o último dia, a última noite. Aí você fica pensando, como alguém tem coragem disso? Convida a sua filhinha de 5 anos para comemorar o seu último aniversário, e no seu coração estava o plano: amanhã, pela madrugada, vou colocar o meu pescoço numa corda e vou tirar a minha vida. E ele o fez isso. Ainda durante aquele dia, no meio das lamentações, ficamos sabendo: a esposa o havia abandonado e partido com outra pessoa. Aquilo fez com que ele tomasse aquela decisão. Por isso que às vezes o suicídio acontece motivado por um rompante. É como se ele estivesse dizendo para ela: já que eu não posso tê-la mais, mas eu vou colocar uma marca em você, e você vai viver o resto da vida com esse sentimento de culpa. Mas não funciona assim na vida real. Não é desta maneira que esse raciocínio falho deve acontecer. Mas acontece dessa maneira. Veja, querido, que o desejo do suicídio, ela vai acompanhando a ideia do suicídio, ou a vontade de praticá-lo. O plano de suicídio começa a ser estabelecido. As tentativas de suicídio, atos impulsivos começam a acontecer, até chegar no desfecho, que é o suicídio. Aí aquela pessoa que tem a tendência a suicida, ela não tem jeito de suicida. Aí você diz assim: pastor, mas crente se mata também? Sim, o crente se mata também. Filhos de pastores, crentes envolvidos se matam também. E nós vimos que a depressão, ela é a responsável por um alto número de pessoas que chegaram até este ponto. A Bíblia registra pelo menos 6 casos de suicídio. Não dá para falar sobre os 6 casos de suicídio, mas eu queria entrar um pouquinho na vida daquele que foi o caso talvez mais propagado ou mais conhecido pela igreja, o caso do apóstolo Judas. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, para que nós pudéssemos ler Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o verso de número 47 a 50, Mateus 26, versículo 47 até o verso de número 50. Mateus 26, versículo 46, nós vamos ler até o verso 50. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijara, este prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Capítulo 27, versículo de número 1, nós vamos ler até o 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso,
devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha aqui para o pastor. Eu gostaria de ter tido o privilégio de qualquer um dos apóstolos, que qualquer um dos apóstolos teve. Eu gostaria de ter sido Pedro, mesmo ele tendo aqueles rompantes coléricos como ele era. Eu gostaria de ter sido, sim, João. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de qualquer um deles, inclusive a de Judas. Judas não teve nenhum privilégio acima ou abaixo dos seus outros 11 companheiros escolhidos, apóstolos a dedo por Jesus. Se eu pudesse resumir aqui a maior perda de Judas, eu resumiria dizendo exatamente isso para os irmãos. Primeiro, Judas perdeu a maior oportunidade, a da convivência com Jesus, sem se converter. A maior oportunidade que Judas perdeu, a convivência com Jesus, sem se converter. Segundo, cometeu o maior erro, trair o seu amigo. E terceiro, recusou a maior oferta, a de ser perdoado por Cristo. Queridos, eu entro na vida de Judas agora com você por alguns minutos. Que privilégio. A palavra do Senhor, ela vai registrar nos evangelhos, que em Lucas capítulo 6, verso 12 a 16, se você está anotando, tem crente que é diligente, ele já vem para a igreja com um caderninho e já vai anotando. Em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, o chamado de Judas, o escolhido pelo próprio Jesus para compor o colégio apostólico, no ministério mais poderoso que já passou por essa terra. A oportunidade já começa exatamente neste momento. Queridos, o dia que Jesus te convidou para começar a caminhar com Ele, considere como o melhor dia da tua vida. Aleluia! E Jesus o chama, e Jesus o convida para fazer parte do ministério. Judas foi chamado para ser apóstolo. Judas tinha excelentes qualidades como inteligência, era um homem estudado, um líder com grande capacidade nos assuntos financeiros. Inclusive foi chamado por Jesus para ser o tesoureiro daquele grupo. Ali ele administrava, ele foi escolhido porque era um homem de confiança. Está aí um cargo que não é dado para qualquer pessoa. Ser tesoureiro, seja da empresa, seja da prefeitura, seja da igreja. Se é tesoureiro, é porque é estimado na mais alta confiança. E Judas foi estimado na mais alta confiança. Tinha um nome, Judas, que significa louvor. Olha que tradução linda do nome de Judas. Significa louvor, júbilo. Aquele que traz alegria, aquele que traz satisfação, aquele que traz adoração em si. Perceba as oportunidades de Judas. Oportunidades estas que passam em nossas vidas. Oportunidades estas que nós não podemos nunca ignorar. Querido, você tem oportunidade hoje de servir ao Senhor. Você tem a oportunidade hoje de servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns estão dizendo no seu coração: o que seria de mim se eu não estivesse na presença do Senhor? Ah, meu querido, Deus tem te colocado em caminhos aplainados por Ele, na direção dEle, para a tua vida, para te levar a porto seguro. Judas não era diferente. Judas viveu com Jesus, conviveu com Jesus, tinha intimidade com Jesus, com o Mestre, com o Senhor. Acordava, estava lá Jesus,
caminhava e estava lá Jesus, anoitecia, Jesus estava com ele. Judas pregou o evangelho a outros, mas não foi salvo. Quis apresentar o evangelho que ele mesmo não se convenceu deste evangelho. Ouça isso. O próprio Jesus advertiu deste perigo, porque, queridos, é bem provável que aconteça isso na vida de muitas pessoas. Prega o evangelho a vida inteira, mas nunca se converteu por este evangelho. O próprio Jesus disse em João capítulo 6, verso 64, a multidão de discípulos, no meio da multidão e os discípulos juntos, Jesus disse isso: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, no meio de vós, muitos ouvem, mas eu sei muito bem quem tem se convertido por essa palavra, e sei quem vai me trair também. Judas estava exatamente nessa posição, daquele que pregava o evangelho, mas não se convertia. Crentes amados que me ouvem aqui, nós não podemos ter uma mensagem que, em primeiro lugar, ela não tenha tido efeito nenhum em nossas vidas. Não se assuste, mas existem crentes que precisam se converter ainda hoje. Judas foi o maior fracasso da história, sabe por quê? Porque cometeu o maior erro da sua vida, traiu o seu amigo. Olha, queridos, pensa nessa cena comigo. Ele vende Jesus num plano diabólico. Ele entrega Jesus. A palavra de Deus diz que ele se aproxima de Jesus e diz assim: salve o mestre. Será que a falsidade existe graus? Porque este grau é o grau maior. Salve mestre. A Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: amigo, o que você veio fazer aqui? Amigo, o que você veio fazer aqui? E ali naquele ponto prenderam a Jesus. Ele traiu o seu maior amigo. A Bíblia vai dizer, queridos, que Judas sai daquele lugar no capítulo 27. Após prenderem a Jesus, Judas é tomado por um remorso. Eu estou aqui trazendo Judas para que você e eu possamos comparar com um processo que acontece na vida de alguém que é capaz de tirar a própria vida. Judas, ele foi acometido pela culpa, pelo remorso. Ele não conseguiria olhar mais para o rosto daqueles que o conheciam, porque os rostos o olhariam e diriam: você é o traidor. Ele não soube administrar este fracasso na sua vida. Assim acontece na vida daqueles que passam pelo processo da depressão, pela incapacidade de se auto-perdoar, culminando no abismo da decisão do suicídio. Quando a pessoa chega nesse último nível, é porque ela está tentando fugir de algum rosto que olhará para ela e dirá: você é o traidor. Tentando fugir de algum rosto que olhará para ela e dirá: foi por tua causa que nós sofremos. É por tua causa que nós estamos nessa situação. Você foi um fracasso. Pessoas que não conseguem lidar com exatamente essas imagens que estarão à sua frente. Mas eu quero, em nome de Jesus, aqui ser profeta de Deus, para que esta palavra entre na tua alma e essa espada faça separação agora. O homem é incapaz de se perdoar, mas o Senhor pode te dar toda força e toda capacidade para se perdoar, meu querido. Pedro, apóstolo, negou Jesus, olhando no olho de Jesus e dizendo: não vou te negar, não vou te negar. Mas negou. Como Jesus havia lhe dito, negou. Sabe o que acontece, querida? Eu tenho certeza disso que eu estou falando para você agora. Ouça isso, porque de repente alguém pode um dia se encostar do teu lado, dizendo: eu estou pensando em tirar a minha vida.
De repente você pode perceber os sinais na vida de alguém que estão sinalizando para você: olha, eu vou tirar a minha vida. Sabe que tem gente que não acredita nisso? Isso aí ele está fazendo isso só para... Escute aqui, ó. Acredite quando alguém está dizendo: vou tirar a minha vida. Acredite. Mesmo que você seja tentado ou tentada a dizer: você está fazendo isso só por chantagem. Mas a primeira postura é acredite. Acredite nisto. Ouça, Pedro foi e negou a Jesus. Só que se arrependeu. E quando Jesus ressuscitou, ele foi atrás de Pedro para dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Eu errei. Eu fui um canalha com o Senhor. Eu fui um covarde. Mas o Senhor conhece o meu coração, que apesar disso, eu te amo, Jesus. Jesus é tão maravilhoso. Disse: Pedro, então tu vai cuidar da minha igreja, Pedro. Aleluias. Judas, tomado naquela manhã, no capítulo 27, que nós lemos, ao romper do dia, tomado pelo remorso, tomado pela vergonha, se arrependeu também, mas se arrependeu para a pessoa errada. Foi lá, se arrependeu, jogou as moedas para aqueles traidores e disse: eu me arrependi, falando com os traidores. Os traidores olharam para ele e disseram: nós não temos nada com isso, o teu problema agora é com Jesus, não conosco. A Bíblia diz que ele saiu dali e foi enforcar-se. Irmãos, eu tenho certeza disso que eu vou dizer para você. Se Judas tivesse tido uma atitude de arrependimento e não de remorso, ele teria, irmãos, certamente se encontrado com Jesus na manhã da ressurreição. Jesus teria ido até Judas e teria dito para Judas: Judas, você me ama? Porque o Jesus que nós conhecemos nos amou incondicionalmente. E não há nada que venhamos a fazer nessa vida que vai encontrar o desprezo daquele que estava na cruz. Jesus não desprezará aquele coração que arrependido se volta para Ele. Pastor Robson, o texto vai dizer, queridos, que Judas, capítulo 17, verso 12 de João capítulo 17, verso 12, eu estou caminhando para o encerramento. João capítulo 17, verso 12. Diz assim: quando eu estava com eles, Jesus dizendo, a oração sacerdotal de Cristo, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas é chamado aqui de filho da perdição, especialmente porque tomou a pior decisão da sua vida: atentar contra o maior bem, que é a própria vida, tirar a sua própria vida. Tirou dele, tirar a sua própria vida. Escute isso, é infringir o direito do único que pode dar a vida ou tirar. Quem é que pode dar a vida ou tirar? Deus. O único que não se arrependeu, o único que por decisão tirou a sua própria vida, se tornou filho da perdição. Atos capítulo 1, verso 25, vai dizer assim a respeito de Judas: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Que lugar é esse? Os apóstolos estão reunidos,
alguém agora vai substituir o ministério de Judas porque ele se suicidou. E alguém está dizendo que alguém tome o lugar de Judas porque ele foi para o seu próprio lugar. Pastor Robson, quem se suicida vai para o inferno. Pastor Robson, quem se suicida pode ir para o céu. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para vocês, e sendo honesto com vocês, eu tenho a minha própria opinião pessoal a respeito disso, mas eu não posso ser irresponsável de dizer a minha opinião pessoal. Se você me perguntar em algum versículo da Bíblia que está escrito assim, aqui está dizendo que quem se suicida vai para o inferno, aqui está dizendo que quem se suicida pode ir para o céu, você não terá detalhes como estes exatos na Bíblia. Alguém se utiliza de Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, dizendo que aquele que destruir o templo do Senhor, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Mas esse texto não está indicando e nem falando nada a respeito de suicídio. Então, querido, a impressão mais forte que tenho da palavra do Senhor, a minha impressão, e eu tenho que dizer isso para você. Eu comecei dizendo que o que mais me preocupa não seria o ato em si, do cometer o suicídio, mas o que mais me preocupa foi onde foi que essa pessoa perdeu a fé, onde foi que essa pessoa se tornou incrédula, onde foi que essa pessoa deixou de confiar de que Deus poderia mudar a sua vida, onde foi que essa pessoa abandonou a sua esperança em Deus, onde essa pessoa colocou a esperança. Estas perguntas me preocupam, porque se alguém foi incrédulo, se alguém não teve Deus como a tua esperança, então não haverá lugar no céu para você. Mas quando a nossa esperança, a fé passa por crises, mas nós continuamos em Cristo, então nós podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo nos momentos mais agoniantes, mesmo no escuro. Alguém pode ouvir: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha. Eu não estou dizendo para aquele que passa, ou para aquela que passa, ou que me assiste até pela internet, eu não estou dizendo, eu não estou escarnecendo de alguém que viveu essa situação, está vivendo essa situação e está pensando em tirar a sua vida. Eu estou dizendo que há esperança, porque desde que há mais de 2000 anos atrás, uma cruz levantada no Gólgota, derramando o Filho de Deus, o seu próprio sangue, não há motivos para o homem tirar a sua vida, não há motivo. Ele a entregou para você e disse assim: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero crer que é só início de conversarmos a respeito disso. É claro que muitas perguntas surgem. Existem pessoas que são acometidas, por exemplo, um caso que aconteceu numa fábrica na Inglaterra, no ano de 1840 e alguma coisa. Um jovem trabalhando em túneis, ele trabalhava com explosivos, e esses explosivos, então um deles, ele com barra de ferro socando a pólvora lá, de repente uma faísca, e aquela barra de ferro lhe atravessou a cabeça, atravessando inclusive o cérebro. Esse jovem sobreviveu, mas os seus amigos lhe contaram que após esse acidente, nunca mais ele foi o mesmo, nunca mais. Outra pessoa se tornou. Não tinha mais o equilíbrio que outrora tinha, porque pegou exatamente no lado do seu cérebro que definia partes da sua personalidade. E ele não conseguia mais ser a mesma pessoa. Alguns teólogos dizem o seguinte, que pessoas que não têm mais o domínio do cérebro e tiram a sua vida, tiraram porque não tinham condições mais de saber se estavam fazendo certo ou errado.
Por isso que esse tema é muito difícil e complicado. E por isso que a irresponsabilidade de dizer vai para o céu e vai para o inferno não é só em casos de suicídio, em todos os casos. Se você anda mandando gente para o céu ou para o inferno, você não está fazendo a coisa mais certa. Porque, meu querido, os nossos julgamentos, eles dão errado. Imagine você no pé da cruz assistindo a morte de Jesus, mas você está longe. E você está ouvindo Jesus e de repente dois conversando ao redor dele ali. Que será que estão conversando? Mas você sabe que são dois ladrões, são dois bandidos que estão ali. Mas você nem imagina que um deles está abrindo o coração e dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós que estamos aqui julgando, dizendo: eles são bandidos, vão para o inferno. Mas Jesus estava salvando um deles. Então eu prefiro, irmãos, deixar com que quem decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno, que seja Jesus. Que seja o Senhor. Pastor, eu gostei muito da sua palavra, então eu estou vivendo um sofrimento tão grande que eu resolvi agora mesmo tirar minha vida. Eu não estou defendendo aqui o tema suicídio. Eu estou dizendo que quando a esperança acabar, quando o desespero entrar na sua alma, quando o primeiro pensamento de suicídio encontrou espaço dentro do teu pensamento, eu quero que você saiba que você não precisa ficar sozinho, que Jesus pode mudar a história da tua vida. Amém? Queria que você se colocasse em pé, nós vamos orar. A nossa cidade, querido, passou por momentos difíceis recentemente. Eu quero fechar isso aqui com a igreja. Esse púlpito servirá para pregarmos a verdade da palavra. Esta igreja está disponível para tratar com as depressões, com as faltas de perdão, com aqueles que têm pensado em tirar a própria vida. Não precisa ser mais um tabu nessa igreja. Nós temos que falar sobre isso. E nós temos que orar com aqueles que choram. E nós temos que chorar com os que choram. E não é sinal de fraqueza passar por momentos assim. Nós somos carne e osso. Não tem ninguém aqui forte o suficiente para jamais passar por isso. Por isso que nós temos, querido, aquilo que o homem semear, aquele ele vai colher. Semeie perdão, que o Senhor vai te dar, certamente, forças para ajudar aquele que está neste vale. Amém, querido? Vamos orar. Agradeça ao Senhor Jesus pela oportunidade que Ele te dá. Pastor, graças a Deus está tudo certinho na minha família, meus filhos, dentro da minha casa. Glória a Deus, irmão, aleluias. Mas se tiver alguma coisa acontecendo ali, ouça a voz do Espírito Santo, da igreja do Senhor, dizendo: estamos aqui, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Procure ajuda, procure agora a Deus. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar em nome dEle, no nome do Senhor, toda decisão que você tomou. A depressão pode ser arrancada agora, em nome de Jesus. Aleluias, eterno Deus. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas magoadas, machucadas, quantas traições, ó Deus, quantas palavras de morte, quantas palavras, ó Deus, esta mulher ouviu de rebaixamento, ó Deus, quantas vezes esse homem se frustrou, se frustraram. Pai, eu quero nessa noite que esta igreja tome um banho de sangue do Cordeiro para lavar, para limpar, ó Deus, toda maldade lançada no coração. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, viver o melhor do Senhor nessa terra. Não somos super-homens, ó Deus, não somos, Pai, nós somos passivos de passar por tudo isso, mas pedimos ao Senhor a tua misericórdia, pedimos ao Senhor que nos use,
Pedimos ao Senhor, Pai, que nós possamos ter sempre alguém do nosso lado, meu Deus, fruto de alguém que o Senhor vai levantar, de pessoas que vão ser nosso suporte, que vão ser, Senhor, alegria no tempo da tristeza, que serão, Senhor, companheiros de viagem para Canaã, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus.